Mateus 5, verso 8. Verso 8 diz o seguinte: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu vou repetir a leitura, tudo bem? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, eu repito para vocês, o Senhor Jesus, Ele não está a mostrar aquilo que as pessoas devem fazer para serem salvas. O Senhor está descrevendo o caráter daqueles que são salvos aqui. Então, Jesus descreve o caráter deles, como a gente viu na semana passada. Ele está descrevendo a característica daqueles que vão herdar o céu. Jesus não está a ensinar o que as pessoas devem fazer para herdar o céu. Ele está a ensinar o caráter dele. Está a ensinar, está a desfrutar, mostrando quem eles são. Antes da gente questionar se temos o nosso nome escrito no livro da vida, a gente deve nos questionar se temos as características daqueles que vão herdar a vida eterna. Essas características ele vai falar que é a pobreza do espírito, o choro pelo pecado, a sede e fome de justiça e ter um coração limpo. E acima de tudo, ser misericordioso para com o próximo. Isso sim devemos nos questionar se nós temos isso ou não. Se não há evidência dessas coisas em nós, então não há evidência de salvação em nosso coração. Se faltar essas coisas em nós, é porque faltou as características do herdeiro do céu. Há muitos que querem ver Deus no céu, mas não tem nenhum prazer de ver Ele aqui na terra. Então Jesus está falando assim, olha, os limpos de coração, eles verão a Deus. Jesus não fala apenas os que reconhecem que têm um coração sujo. Jesus fala, eles têm que ser limpos. Muitos reconhecem que têm um coração sujo, mas não fazem nada para mudar isso. Eu reconheço que eu sou um pecador. Jesus, ele não disse apenas bem-aventurados limpos de palavra. Não disse apenas bem-aventurados limpos de roupa, ou limpos de cerimônias, como os fariseus tinham o costume de fazer. Jesus vai no mais profundo do ser humano. Ele fala assim, olha, são bem-aventurados aqueles que são limpos de coração. Jesus transmite essa palavra para judeus que estavam acostumados a lavar as mãos quando chegavam em casa, saíam da praça, lavavam as mãos. Em Mateus, no capítulo 15, no verso 2, por exemplo, diz assim, os fariseus perguntaram para Jesus, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E Jesus falou assim para eles, o que contamina não é o que entra no corpo, o que entra, mas é o que sai. Isso contamina o ser humano. Então aqueles homens eles associavam sempre pureza com lavar as mãos, lavar o corpo, ter vestes puras. Mas Jesus disse, não é isso que purifica o ser humano. Não é isso que faz de vocês puro. O lavar as mãos, como Herodes fez, não significa nada se o coração estiver sujo. O lavar as mãos não significa nada como os fariseus faziam se o coração estiver sujo. Em Mateus, no capítulo 23, por exemplo, Jesus vai condenar essa atitude dos fariseus de acharem que eram mais puros que os outros porque tinham o costume de se lavar. Em Mateus, no capítulo 23, no verso 27, diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois vocês são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente vocês são cheios de ossos mortos, cheios de imundícias. Então, se os irmãos forem ver as escrituras, a Bíblia fala do rico Lázaro. Aquele Lázaro pobre tinha as vestes sujas, e por isso foi rejeitado entrar na casa do rico. Mas aquele rico tinha as vestes limpas. Mas mesmo naquela higiene externa, não purificava o seu interior. Assim como o pobre foi impedido de entrar na casa do rico por causa da sujeira da sua roupa, o rico foi impedido de entrar no céu por causa da sujeira da sua alma. Então, Deus, ele mostra para nós o que realmente importa. Deus tolera a sujeira do corpo, mas não a sujeira da alma. A parábola do rico e o Lázaro vai nos ensinar isso, que a sujeira das nossas vestes, da nossa apresentação, Deus até tolera, mas da alma, do coração, não. Deus pode aceitar homens sujos, mendigos, sem saúde, pobres, mas não aceita nenhum homem que não tem o coração limpo, nenhum homem que não tem o coração purificado. Olha, a gente vê a história do rico e o Lázaro, mas porque as roupas sujas de Lázaro não foram impedimento para os anjos de Deus descerem e levar para o céu. Mas aquelas roupas limpas do rico não foram nenhum impedimento dos demônios levarem para o inferno também. Nada, porque quando Deus olha para o ser humano, Deus olha o coração. É isso que Deus olha. O homem verdadeiramente humilde, ele
está sempre em busca de purificar o seu coração. Mas o homem orgulhoso e pretensioso nunca reconhece que tem um coração sujo. Nunca. Porque o pecado, ele obscurece o estado do coração. Ele ofusca, ele nos impede de ver qual é realmente o estado do nosso coração. Por isso que a Bíblia, ela vai tratando mais profundo do coração. Quando Deus olha para nós, Deus não olha para a nossa roupa. Deus não olha para aquilo que nós temos no banco. Deus não olha para a nossa cor. Deus olha para o nosso coração. Deus não vê nada além daquilo que o coração tem para mostrar. Nada. É isso que Deus vê. Deus vê isso. Por isso, quando a gente ora, não é as palavras bonitas que Deus ouve. Não. É aquilo que o coração tem a dizer. Se o coração estiver mudo, tudo estará mudo. Não importa o tom da sua voz. Se o seu coração estiver mudo para Deus, Deus não ouve nada além daquilo que o coração tem a dizer, a mostrar. Não. O que o ser humano... Aquilo que o ser humano mostra nos outros, não importa nada. O que importa é o estado do coração. É isso que Deus vê. Então Spurgeon vai dizer, olha, se a sua linguagem for boa, mas seu coração for se alegrar na maldade, Deus olha realmente aquilo que está no seu coração. Ele vai olhar na maldade do seu coração. Ainda que sua oração fosse boa como de um anjo, mas seu coração fosse mau como um demônio, Deus consideraria somente aquilo que está no seu coração. Isso é que realmente importa. Olha, se o coração for puro, todas as demais coisas serão puras. Todas. Se o coração for impuro, não importa a pureza externa da roupa, da religiosidade, isso é inútil diante de Deus. Se o coração for impuro, o dízimo que você dá será impuro, a oferta que você dá será impura, o louvor que você entoa será impuro. Não se pode tirar algo puro de um coração impuro. Em Tito, no capítulo número 1, no verso 15, diz assim: tudo é puro para os que são puros, mas os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminados. Então, o coração, quando a Bíblia fala do coração, está falando dos desejos, dos prazeres, das vontades. Isso que a Bíblia se refere. Então, o apóstolo Paulo fala para Tito, olha, o homem impuro não pode tirar nada de puro do seu coração. Antes de Deus se agradar daquilo que você quer dar para Ele, seja o seu dízimo, seja a sua oferta, seja lá o que for, primeiro Deus tem que se agradar da sua vida. Se a sua vida não for pura, não importa o que você der para Deus, é nada. Então, Deus primeiro se agrada daquilo que nós somos, para depois se agradar daquilo que nós temos a oferecer para Ele. Por isso, em Gênesis, no capítulo número 4, no verso 4, diz assim: ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Antes de Deus se agradar da oferta de Abel, Deus se agradou da pessoa de Abel, do coração de Abel. O problema de Caim não estava na sua oferta, estava na sua pessoa, estava no seu coração. Se o coração for mal, não importa o quanto você dê, você deu uma oferta má, você cantou um hino mal. Olha, se o coração e a vida não forem completamente dadas para Deus como oferta, não importa o que você der. É aí onde Deus... É aí onde o ser humano não se preocupa, mas é aí onde Deus olha, é aí onde Deus vê. Antes de dar qualquer coisa para Deus, a tua maior preocupação deve ser se você deu o seu coração para Deus. Você deu todo o seu coração para Deus, não apenas alguma parte, não apenas um tempinho, mas eu falo todo. Você deu todo o seu coração para Deus? Olha, as pessoas que falam mal do próximo, isso não é um problema dos lábios. As pessoas que pensam mal do próximo, isso não é um problema da mente, isso é um problema do coração. Se o coração estiver mal, todos os sentidos internos do nosso coração serão maus. Ainda que você mostrar externamente ser uma pessoa educada, mas você não pode se enganar. Você sabe as coisas que você pensa do próximo. Você sabe as coisas que você deseja. Você pode enganar as pessoas, mas a Deus você não consegue enganar. E essa hora Deus testifica no seu coração. Ele sabe o que você pensa. O teu coração está nu diante de Deus. Ele consegue ver tudo o que você imaginou hoje, durante a semana. O mal que você pensa sobre o próximo. Até as coisas que você não consegue falar, mas imagina. Isso não é problema da consciência, isso é um problema do coração. Porque a Bíblia fala que se o coração estiver mal, tudo estará mal. Tudo. A mentira não é resultado apenas
da nossa língua, não. Ele é o resultado de um coração que não é governado pela verdade. A busca por prazer sexuais em lugares ilícitos como masturbação, pornografia, não é apenas um problema da mente, é um problema do coração. Tudo isso, se o coração estiver mal, eu repito, tudo estará mal. O coração é a fonte de todas as nossas emoções. Por isso a palavra de Deus diz assim, olha, guarda o teu coração, porque delas procedem o quê? Porque se os teus olhos forem maus, todo o corpo será tenebroso. Se o teu coração for mau, tudo em ti será mau. Nós vivemos em um mundo de pessoas cegas. As pessoas só conseguem ver aquilo que os olhos conseguem proporcionar. Por isso elas se importam muito em cuidar do exterior e nada do seu interior. Então quem são esses limpos de coração? São os padres que não se casam? São as madres? De modo nenhum. São aqueles que não têm vontade de pecar? Não têm pecados? Também de modo nenhum. São aqueles que mesmo tendo vontade de pecar, não se entregam nessas vontades. Aquele homem que tem um coração limpo, será livre do amor pelo pecado em seu coração. Existirá a presença do pecado em nós. Mas o homem de coração limpo não terá amor por esse prazer, por essa existência. Fará de tudo para se ver livre dele. Só que a pessoa com o coração sujo não consegue perceber isso. Assim como o porco não consegue ver a sujeira do curral, uma pessoa com o coração impuro não consegue ver a sujeira do seu coração. Dá sempre um jeito de embelezar aquela sujeira por fora. A nossa geração moderna, a geração de pastores modernos, né? Elas se preocupam mais em fazer as pessoas se livrarem de toda pobreza, de todo problema externo, da dificuldade financeira. Só que eles esquecem que um homem pode entrar no seu pobre, um homem pode entrar no seu sem saúde, um homem pode entrar no seu sem nenhum recurso, mas ele não pode entrar no seu com o coração sujo. Essa deve ser a nossa maior preocupação, ser puro por dentro. Nós vivemos numa época assim, onde as pessoas fazem de tudo para se livrar das maldições, resolver os problemas financeiros, as doenças, sei lá o que for, mas não fazem absolutamente nada para se livrar do pecado. O pior mal que você tem não é o mal financeiro, não é a doença que você tem, é o pecado. Deus pode te aceitar com todos os defeitos que você tem, mas com o coração impuro, de modo nenhum. De modo nenhum. A falta de um coração limpo, ela não nos impede apenas ver Cristo no céu, mas nos impede de ver Cristo aqui nessa terra, em tudo aquilo que fazemos. O homem de coração duro, por exemplo, gosta de ler as Escrituras, procurando coisas que falam bem a seu respeito. Viram aquelas pessoas que estão com problemas, sempre abrem o livro de Salmos, sempre procurando uma palavra de conforto, mas nunca abrem a Bíblia e falam assim, hoje eu quero que Deus repreenda os meus pecados, hoje eu quero que Deus fale comigo. Sabem aquela pessoa que está sempre com o Salmo 90 aberto, mas está com o coração fechado para obedecer aquilo que o Salmo fala? Essas são as pessoas que são duras de coração. Leem a Bíblia como se a Bíblia fosse escrita para eles e não para revelar a glória de Deus. A Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. Eles vão ler as Escrituras com essa intenção de ver a Deus, não apenas as coisas que eles acham que devem ver. A pessoa com o coração sujo, com o coração impuro, não consegue se deleitar, buscar orientação, sempre procura ler a Bíblia para apoiar aquilo que ela já pensa, aquilo que ele já pensa. Se pensa que sexo antes do casamento é normal, procura um texto bíblico que apoia isso, mesmo não havendo. Se não haver texto bíblico que fala isso, então a pessoa torce para dar um sentido naquilo que a pessoa acredita ser o verdadeiro. Então a Bíblia diz, esses que não têm um coração limpo, estão nem aí para Deus, não verão a Deus. Um homem que tem um coração limpo consegue ver Deus em tudo, até nas coisas ruins da sua vida. Olhem para a história de Jó, o mal que aconteceu para ele. A primeira coisa que ele falou, ele conseguiu ver a mão de Deus. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Um homem com um coração impuro é cego para o Senhor. Quando as coisas vão mal na sua vida, ele sempre questiona onde Deus está. Deus está onde ele sempre esteve, governando o mundo, no seu trono. A cegueira, o pecado, nos cega desse modo. Os crentes com o coração limpo conseguem ver Deus em tudo. Por isso estão sempre tranquilos em tudo. Não importa se as coisas saem do seu controle, ele sabe que está tudo sob o controle de Deus. Isso é que a pureza do coração nos permite ver. Aqueles que não têm coração limpo veem muito pouca coisa de boa no povo de Deus. Por isso não têm prazer de se unir a eles. Como não veem nada em Deus,
sentem o mesmo pelo seu povo, nenhum prazer, desgosto. Lembrei da história de um cego que ele passou, ouviu algum barulho, alguns gritos, ele perguntou: o que é isso? Você não pede, olha, é um culto religioso. Ele falou: é coisa de padre, né? Ele falou: não é coisa de padre, não, é uma igreja protestante. Ele falou: é tudo a mesma coisa. Então um homem religioso disse assim: coitado, ele é cego dos olhos e também um cego espiritual. Assim acontece com aqueles que não têm um coração limpo, não têm prazer pelo povo de Deus, nenhum. Sabe, meus irmãos? Agora faça um outro exame no seu coração. Você tem um coração limpo? Vocês criancinhas, adultos, eu pergunto, você tem um coração limpo? Ou você é um hipócrita que mostra ser por fora algo que você não é por dentro? Quais são os pensamentos que governam a sua mente? Quais são os desejos que governam o seu coração? Você se esforça mais para ser puro interiormente ou exteriormente? Se abrissem o teu coração, o que veríamos? Veríamos mais piedade ou impiedade? Se Deus revelasse para nós o estado do seu coração, as coisas que você pensa, as coisas que você imagina, veríamos mais Cristo, desejo por Cristo ou desejo pelas coisas do mundo? Se Deus nos permitisse ver tudo o que você deseja, todas as suas imaginações, tudo o que você pensa sobre os outros, o que a gente veria? Se Deus tirasse de você o disfarce externo que te faz encobrir a maldade entrando no seu coração, você ainda teria prazer de voltar para aqui? Se você não tivesse essas roupas, se Deus revelasse apenas estar no teu coração, como você se sentiria aqui hoje, nesse culto? Você sabe as coisas que você imagina, as coisas que você pensa sobre os outros. O seu coração, ele é cheio de louvor para Cristo, como um seu, ou é cheio de ódio pelo próximo, inveja, prazeres mundanos, como se fosse o próprio inferno? Isso deve nos fazer nos analisar, porque Deus, ele é o público do nosso coração. Eu pergunto, será que tu é como uma criança que tem desejo ardente pelo Pai? Ou como um adulto que não se preocupa em realizar nenhum outro desejo, senão o desejo por ele próprio, por satisfazer as próprias vontades? Isso deve nos fazer analisar. Pense em algo. Pense na pureza de Deus. Será que um Deus puro como o nosso Deus habitaria num coração como o seu? Aquele que não consegue contemplar o mal de tão puro que é. Abacuque capítulo 1, verso 13 diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. O que Deus vê quando olha no seu coração? Isso é que realmente importa. Não importa aquilo que as pessoas veem em você, ou que você quer mostrar para as pessoas. Isso não serve para nada. Muitos acham que têm um coração limpo só porque foram batizados, só porque oram, só que participam da ceia, porque ofertam. Não, isso não é garantia de um coração limpo. Judas fazia tudo isso. Era batizado, batizava, andava com cristão, participava da ceia, mas o seu coração era sujo. Não estava limpo ainda. Jesus falou isso em João 13:10. Vós estáis limpos, mas não todos. Eu pergunto, hoje aqui, você está limpo de coração? O teu coração é transparente como as águas cristalinas, como o sol? Ele é puro como a lã branca? O seu coração está purificado? Judas, ele tinha algumas atitudes cristãs, mas cristão ele não era. Participava da ceia dos cristãos, cantava em louvor dos cristãos, andava com Cristo. Judas ouvia boas pregações também, como você ouve. Sabia um monte de coisas sobre Cristo, porque andou com Cristo, mas ainda assim, expulsou demônios, curava pessoas, pregava, mas ainda assim, o coração dele era impuro. Talvez ele andar com aquelas pessoas que eram purificadas, trazia um certo conforto no seu coração, mesmo ele não sendo purificado ainda. A purificação é pessoal, individual. É você. A Bíblia fala: bem-aventurado o limpo de coração, os limpos de coração, aquele que tem um coração limpo. Embora que Judas estava disposto para ouvir o que Cristo falava, ele não estava disposto a viver aquilo interiormente. Exteriormente ele parecia um anjo, mas o seu coração parecia o próprio demônio. Atrair Cristo, negar Cristo, atraí-lo, trocá-lo com moedas. Isso é que o coração não purificado faz. Exteriormente mostra ser algo que não é interior. Olha, o nosso coração ele é muito enganoso. A palavra de Deus declara em Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem pode o conhecer? Quem tem prazer de conhecer o seu próprio coração? A Bíblia fala
Ele fala que não existe nada mais enganoso do que o coração do ser humano, do que o coração não transformado. Quando falamos, diz McShane, né? Quando falamos na necessidade de mudança para ter um coração limpo, as pessoas abandonam alguns maus hábitos, algumas fofocas, alguns cigarros, às vezes param de mentir, param de fazer essas coisas e depois de parar de fazer essas coisas, pensam que estão transformadas e que por isso merecem o céu. Olha, a Bíblia fala que o coração é corrupto. A Bíblia não fala que o bebê é que é corrupto. A Bíblia não fala que a mentira é que é corrupta. É que o coração é corrupto. O problema não está nessas coisas. O problema está no coração. Então, as pessoas abandonam os maus hábitos, mas não abandonam os desejos malignos, abandonam os hábitos externos. Mas os desejos internos continuam aí. Olha, irmãos. Então, McShane diz o seguinte: fazendo isso, mudar algumas condutas erradas, mas não ter o coração purificado, é como um homem que cortou o fluxo da água, mas que a sua fonte ainda continua corrompida, contaminada, má. Então Jeremias diz: olha, o coração do ser humano é perverso. E você não precisa apenas mudar algumas condutas. Não apenas a conduta é que está errada em você. É o coração em si que está errado. E acham que por isso vão para o céu. E Jesus não falou apenas de mudar algumas condutas. Ele fala de um coração limpo. A verdadeira mudança, ela parte de dentro. Um homem sem Deus não conhece o estado do seu coração. Por isso o profeta diz: quem pode conhecer o coração? Quem é aquele que bate no peito e fala assim: eu tenho um coração perverso? E se falar isso na oração, quando alguém lhe chamar de perverso, vai se sentir ofendido. Ainda que o homem fala isso externamente, o seu coração rejeita, fala: eu não sou assim. Mas a Bíblia fala que o teu coração é perverso. Não apenas o coração de algumas pessoas, não apenas o coração dos adultos, o coração de todo ser humano é perverso, é corrupto. E isso que a palavra de Deus ensina. Olha, o homem sem Deus não está apenas em trevas como nós pensamos. O apóstolo Paulo declara em Efésios 5:8 que ele é a própria treva. Olha, irmãos, Lutero dizia o seguinte: eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa e de todos os seus cardeais. No segundo livro de Reis, gostaria que os irmãos ficassem atentos. No segundo livro de Reis, no capítulo 8, no verso 3, diz assim: então disse Azael: por que meu senhor está chorando? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus mancebos, despedaçarás os pequeninos, as crianças, e matarás as mulheres grávidas. Ao que disse Azael: que o teu servo que não passa de um cão para fazer tão grande coisa? Respondeu Eliseu: o Senhor mostrou-me que tu hás de ser o rei da Síria. Irmãos, eu gostaria que vocês ficassem atentos. O profeta Eliseu chegou para um homem chamado Azael e disse: olha, você vai matar muitas mulheres, inclusive mulheres grávidas. Você vai matar crianças. Você vai cometer um monte de coisas erradas. Mas quando o profeta declarou isso ao homem, a Azael, ele disse: eu não tenho coragem de fazer isso. Eu jamais faria isso. Eu não consigo fazer isso. Olha, irmãos, aquelas raízes, aquelas sementes do mal já estavam no coração dele. Já estavam aí, mas ele mesmo não via isso. Todo ser humano é assim. Se eu tivesse dito para vocês, se Deus tivesse mostrado por meio do profeta para vocês aquilo que vocês iriam fazer quando crescessem, que vocês fazem em secreto hoje, vocês falariam: eu nunca faria isso. Azael disse: eu não passo de um cão, não tenho coragem de fazer tal maldade. Se Deus mostrasse para você ainda as coisas que você fará no futuro, você falaria: eu jamais teria coragem de fazer isso. Por não conhecer a perversidade do coração. Olha, talvez eu falo para pessoas aqui hoje, né, que vêm pessoas a cometerem adultérios, a serem homicidas, a usarem drogas, e falam assim: eu nunca teria coragem de fazer isso. Por não conhecer o estado do seu próprio coração. Não existe nenhuma maldade que as demais pessoas fazem que você não tem capacidade de fazer, se a graça de Deus não tem impedido de fazer. Então,
O profeta falou, você é de matar a mulher, você é de fazer isso tudo. Mas ele duvidou. Olha, se Deus nos permitisse ver o mal que ainda iremos fazer, você não podia acreditar que você ia fazer. Talvez hoje, quando você foi criança, você viu adulto fazendo coisas que você chamava perversas, maléficas, mas que talvez você hoje faz em secreto. Talvez a criança que você foi lá no passado não teria prazer de olhar no adulto que você é hoje por causa das coisas que você faz quando ninguém vê. O profeta disse, olha, você há de fazer isso, mas ele disse, não. Aquele que é verdadeiramente limpo de coração, ele sabe a maldade do seu próprio coração. O que confia no seu coração, diz a Bíblia, é insensato, é tolo, não é sábio. O coração então é enganoso, que às vezes nos faz pensar que não precisamos de pureza. Aí consiste a maldade do coração não regenerado. A maldade do coração não regenerado consiste nisso, em achar que não precisa de nenhuma mudança, em achar que está tudo bem dentro de si, assim como o povo acha que está tudo bem no curral. Um homem não convertido acha que está tudo bem dentro de si, mesmo com o coração mau que tem, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, ele não apenas nos leva a enganar os outros, mas como ele próprio nos engana a nós mesmos. Ele nos engana. Um homem que tem coragem de viver sem Deus, tem coragem de fazer qualquer mal que existe. Um ser humano com o coração não transformado tem o potencial de fazer muita coisa. Olha, por não reconhecer que precisam de ajuda, não tem como Deus os mudar e retirar o coração mau. Por isso que o Senhor disse, olha, bem-aventurado são os que têm o coração limpo. O Senhor não disse, bem-aventurados são os que melhoram algumas coisas na sua conduta. O Senhor não disse, bem-aventurados são aqueles que deixam de fazer algumas atitudes erradas. O problema não tem algumas condutas, não tem algumas atitudes. O problema está no coração. Aí a fonte de todo mal. A Bíblia não diz que devemos consertar o nosso coração. Não tem conserto. Ele é corrupto. Ele é extremamente inconsertável. Você quer saber como limpar o seu coração? Lê a Bíblia. Você será limpo. Jesus não veio mudar algumas coisas no nosso coração. O nosso coração não precisa de algumas mudanças. O coração não regenerado não precisa de algumas mudanças. Jesus veio nos dar um novo coração. Não apenas consertar algumas coisas erradas que estavam em nós. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia e você saberá isso. A palavra aqui, meus queridos, ela é a água que Deus usa para limpar a sujeira do pecado que está em nós. Ela limpa. Então Jesus Cristo disse assim, vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em João 15, no verso 3. Vocês estão limpos não por causa das coisas boas que vocês fazem, não por causa das coisas boas que vocês vão fazer, não por mudar apenas algumas coisinhas em vocês, mas por causa da palavra. Ela limpa você. Não apenas a oração, como muitos fazem, mas a palavra, a leitura da palavra limpa o ser humano, ela limpa. Em Efésios 5, 26 diz assim, a fim de santificar toda a igreja com a lavagem da palavra, com a água da palavra. A palavra limpa o nosso coração. Jesus falou assim em João 17, santifica-os através da verdade. A tua palavra é a verdade. Não existe várias verdades. Existe uma palavra que é a verdade, que é a palavra de Deus. Se você não tem ouvido a palavra, você não tem ouvido a verdade. Se você não tem lido a palavra, você não tem lido a verdade. Se você não tem falado a verdade, a palavra, você não tem falado a verdade. E hoje, eu pergunto para você, como está a sua leitura bíblica? Como você tem lavado o seu coração com a palavra? Você lê a Bíblia todos os dias ou só lê quando tem vontade? Ou só lê no culto? Ou só lê na internet? Como está a sua leitura bíblica? Você lê a palavra de Deus? Se você não lê, você tem um coração sujo. Não tem como ser limpo fora da palavra de Deus. Deus falou, vocês estão limpos pela palavra. É a palavra que limpa o ser humano. O salmista diz assim, eu medito na lei do Senhor dia e noite, todos os dias. Salmos 1, não vai falar isso? Não apenas uma vez na semana, não apenas uma vez no culto, mas todos os dias. Como está a sua leitura bíblica? Como está? Isso deve fazer você refletir.
A Bíblia não diz que bem-aventurados, limpos de coração. A Bíblia não fala que os limpos de coração são os que participam do culto, não. A Bíblia não fala que os limpos de coração são aqueles que cantam muito, ou que estão sempre aí, com fazendo boas obras externas, sempre não. É a palavra. Se você consertarem o coração, vocês vão consertar tudo que está errado na vida de vocês. Olha, irmãos, um dia sem a leitura da palavra, um dia na escuridão. O salmista diz assim, que é luz para os meus caminhos e a sua palavra. Um dia sem ler a palavra de Deus e um dia sem ouvir a voz de Deus. Você sabe o que é ficar um dia sem ouvir a voz de Deus? Você é capaz de muita coisa. Muita. Sem receber a direção de Deus, você pode estar caminhando direção do próprio inferno. Olha, pensem comigo. O salmista o Davi escreve um salmo, Salmo 119, vai falar que a tua palavra é mais preciosa que o ouro, que a prata, eu tenho prazer. Se não fosse a tua palavra, eu seria consumido da ansiedade. Então o salmista declara esse prazer na palavra. E você deve perguntar, como devo fazer para ter um coração limpo, um coração puro? Eu respondo, é a palavra, lendo a palavra, ouvindo a palavra, se deleitando na palavra. Se você tivesse um coração doente, com problemas cardíacos, o que você faria? Você procuraria um médico. É isso que você deve fazer. Procurar um médico da alma. Aquele que tira a sujeira da alma. Cristo. Somente Cristo pode fazer isso. Quando você está com um problema de saúde, você não fica em casa esperando melhorar. Você procura um médico. Porque ele sabe como tratar você. O médico divino sabe como tratar com o seu coração. Não importa a ansiedade, a mágoa, o orgulho, a maldade que há dentro de você. Não há nenhuma mágoa que o médico divino não consegue consertar. Não há nenhuma ferida, nenhuma dor que habita em nosso coração que Cristo, o médico divino, não possa consertar. O nosso coração é mau. O coração não transformado é mau. Mas Deus é muito maior. Deus é mais bom. Há mais poder na bondade de Deus do que na maldade do nosso coração. Ele nos convida sempre a lermos a sua palavra. A saúde do corpo para nada importa se o coração estiver doente com o pecado. A saúde do corpo não tem nenhum valor se o coração estiver mal. Peça um novo coração, Deus lhe dará. Busque por um novo coração, Ele te dará. Deus está mais disposto a dar um novo coração do que você está disposto para pedir. Olha o que Ele diz por meio do profeta Ezequiel. Diz assim, então aspergirei a água pura sobre vós, que é a palavra, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos. Eu vos purificarei, diz o Senhor. Também vos darei um novo coração, e porei dentro de vocês um espírito novo, e tirarei de vocês o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ele prometeu isso, irmãos. Não fomos nós que buscamos, não fomos nós que pedimos. Foi o Senhor quem prometeu que nos dará um novo coração. O único lugar que você vai conseguir chegar com esse coração sujo, não regenerado, é no inferno. O único lugar que você vai conseguir chegar com esse coração não regenerado é para a perdição. Vá até Deus hoje. Peça por um novo coração. Peça para Ele purificar o teu coração. Ore como o salmista, no Salmo 51, no verso 10, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito estável. Ele pediu isso, ele disse, cria em mim, ó Deus. Deus a ninguém nega um novo coração. Peça um coração novo para Deus. Ele te dará. Você deve dizer para o Senhor, meu coração não serve para nada como ele é. Ele é contaminado e contamina tudo que toca. Senhor, estou apto a viver para ti. Pois Deus não pode nos honrar. Deus não pode ser honrado com o coração mau que nós temos. Meus irmãos, seria melhor não ter um coração do que ter um coração corrupto que não ama ao Senhor, como nós temos. Eu pergunto para vocês, mais um texto antes de terminar. Você tem um coração puro, que ama a pureza, que ama a santidade? Nem todos foram chamados para ser ricos, saudáveis, pregadores, mas todos foram chamados para ter um coração limpo. Amém. Todos nós fomos chamados para isso. A pureza de coração é o DNA divino em nós. Se você não tem essa pureza dentro de você, você não é filho de Deus. É isso que a Bíblia diz em João no capítulo 1, no verso 1. Que Ele deu para o que era seu, o seu não recebeu. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Então, Provérbios 22, no verso 11, ele vai falar assim, o que ama a pureza de coração
e que tem graça nos seus lábios, será amigo do Rei. Se você tiver um coração limpo, será amigo do Rei Jesus. Amigo. É isso mesmo, meus irmãos. Então o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, 1 Pedro 1, verso 16. Sejam santos, porque eu sou santo. Não é apenas o pastor que quer que você seja santo, mas é o próprio Deus que ordena isso para você. Porque se você não for santo, você não verá a Ele. Ele diz, os limpos de coração verão a Deus. Você quer ver Deus, seja santo. Você quer permanecer Deus, permaneça santo. Sem santidade, não importa o que você faça, quem você é, qual forte você imagina ser, você não verá a Deus. Então ele fala, os limpos de coração verão o Senhor. Naquele dia, não será perguntado quantos cultos você frequentou, o que você fez no seu trabalho, mas vão perguntar se você é limpo de coração, você é puro de coração. E eu repito, uma pessoa que não ouve a palavra, que não lê a palavra, não tem como ser limpa ou limpo de coração. Porque a água, a palavra é a água que Deus usa para nos purificar. Muitos oram pedindo a Deus, revela-me a tua vontade, Deus. Eu quero saber a sua vontade. Então Deus revela a sua vontade para você hoje, como está em Tessalonicenses 4:3. Porque a vontade de Deus é a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Tem pessoas que falam, eu quero saber a sua vontade, Deus. Então está aí, é a vossa santificação, porque sem a qual ninguém verá ao Senhor. Eu te pergunto, hoje, nessa noite, qual é a sua maior preocupação? É por finança? É por saúde? É por casamento? Ou é por ter um coração limpo para ver o Senhor? O que governa o seu dia, o seu pensamento quando você acorda? É purificar o seu coração para andar com Deus ou apenas crescer nos recursos financeiros, numa boa profissão? O que governa o seu coração vai governar a sua vida. Se a palavra de Deus não estiver no seu coração, você não andará de acordo com aquilo que Deus quer que você anda. Eu não pergunto se existem pessoas que querem ir para o céu aqui, porque todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo. Mas eu pergunto, você tem o céu dentro de você? A pureza do céu dentro de você? Você ama a pureza na terra, como se estivesse no céu? O homem com o coração puro, o homem e a mulher e a criança com o coração puro, vive nessa terra com tanta pureza como se já estivesse no céu. Ama a pureza. Ele ama a pureza na terra que vai encontrar no céu. Tem prazer na santidade que vai estar no céu. Porque se você não amar a santidade de Deus aqui, não ter prazer em adorar Deus aqui, louvá-lo, você vai achar que os santos no céu são fanáticos. Porque eles vão estar no céu a adorar a Deus. Vão se deleitar na santidade de Deus. Vão estar aí. O próprio céu seria um tédio, algo vazio, para uma pessoa que não tem prazer pela pureza. Porque ninguém pode esperar ser recebido no céu como um anjo, se viveu aqui na terra como um demônio. Se viveu aqui na terra sem nenhum prazer por Deus. Então o escritor aos Hebreus, no capítulo número 12, no verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Não importa se for pastor, se for mãe, se for pai, se for adulto, rico, pobre, branco, negro, amarelo. Se não for santo, não verá o Senhor. Eu pergunto, você quer ser santo? Você quer estar com o Senhor? Então seja santo. Não é a santidade que vai levar você para o céu, mas a santidade é um sinal que você estará no céu com Deus. Porque, como eu falei para vocês aqui, irmãos, Jesus está descrevendo o caráter daqueles que estarão no céu. Jesus não está falando, sejam limpos de coração para vocês conseguirem aquilo. Não, ele está falando, por vocês serem herdeiros do céu, vocês terão um coração limpo. Será automático isso em vocês. Meus irmãos, pensem em algo. Em breve veremos o Senhor. É necessário que a gente se prepare para encontrar-se com o Mestre. Eles verão o Senhor, os limpos de coração. Não é uma promessa que Deus enviou um profeta para dizer, nem um anjo para dizer, é o próprio Deus. Falou, tenham um coração limpo se vocês querem viver. Se vocês querem estar comigo, tenham um coração puro. Não é necessário títulos, riquezas, fazer propósitos. Não. É necessário pureza. Um Deus puro só pode ser visto por um coração puro. Porque o pecado entenebrece os nossos olhos.
Muitos querem ver Deus no céu, e não tem nenhum prazer em vê-lo aqui. Quantas pessoas dizem querem ver Deus no céu, mas têm prazer em ver as maldades da terra, sem se entristecer, as pornografias, ver as fofocas erradas, se agradar nas coisas mais da vida. Os olhos que verão o Senhor no céu devem ser purificados aqui nessa terra, devem ser limpos aqui. É aqui que a gente deve buscar pureza. Quero terminar dizendo algo para você. Imagina comigo, meu querido, nós veremos o Senhor no céu. Não apenas anjos, não apenas as coisas, Moisés, Abraão, não. Veremos o Senhor. Veremos aquelas mãos que foram cravadas no madeiro por nós. Veremos Cristo. Não os olhos de outros, mas os meus olhos verão. E naquele dia, os nossos olhos cumprirão o propósito pelo qual foram criados. Para ver a beleza de Cristo. Para ver a glória de Deus. Nós veremos, irmãos, como Ele é. Não apenas como reflexo, ou como espelho, ou como sombra. Mas pensa comigo. Veremos o próprio Deus. Se isso não for o suficiente para te fazer ver uma vida santa, nada será. Nada. Você vai ver tudo aquilo que teus olhos nunca viram. Vai ouvir coisas que teus ouvidos nunca ouviram. Você vai ver isso, irmãos. Não podemos pensar que o céu é como a casa da mãe Joana, que a gente pode entrar como quer, de qualquer modo. Ou como a arca de Noé, que pode aceitar qualquer imundo. Não. Nossos olhos verão o Mestre, o Senhor da glória. Pensa na beleza de Cristo. As coisas mais belas da terra são consideradas feias quando comparadas com a beleza aqui em Cristo. A luz mais forte da terra são consideradas como trevas comparadas com a luz de Cristo que nós veremos. Ainda que o sol fosse 1000 vezes mais brilhante do que seria considerado treva comparado com a luz de Cristo. E nós veremos isso. Isso deve impulsionar-nos a viver em santidade. A luz mais forte é nada comparado com a luz de Cristo. O sol, quem ensina a luz do sol, são como simples raios que fluem do trono de Cristo. Se o sol é assim, a luz do sol é assim, pensem na luz daquele que criou o sol. Amém. Isso deve nos impulsionar a ver uma vida santa. A gente vai ver o Rei da Glória, a gente vai ver o Senhor, o nosso Deus. Todas as águas dos oceanos são como gotas comparadas com as águas que fluem do rio, do trono de Deus que está no céu. A gente vai ver o Senhor da glória, irmão. A alegria mais forte da terra é como se fosse tristeza, comparado com a alegria que teremos ao olhar para Cristo. Não há ninguém que olhou para Cristo e não teve o coração preenchido de alegria. Não há. O nosso coração será preenchido de gozo indizível, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Ninguém olha para Cristo e continua sendo a mesma pessoa. O Thomas Watson, ele escreve algo muito importante. Ele diz assim: veremos Deus como um amigo. Não veremos como um Adão culpado, que tinha medo e se escondeu, como tem em Gênesis 3:10. Mas veremos Deus como a rainha Esther olhou para o rei Assuero e segurou no seu cetro. Assim também nós olharemos para Deus e temos prazer em segurar nele, em se deleitar nele, em gozar dele. Olha, irmão, a visão de Deus que nós teremos não será uma visão terrível, como Adão teve quando pecou. Será uma visão gloriosa, prazerosa. A gente vai se desfrutar de Deus. Pensam, vocês vão ver Deus, se viverem santamente, crendo no que Ele ensinou. Meus irmãos e irmãs em Cristo, não troquem o pão da vida com as migalhas que o mundo oferece. Não troca o oceano de prazer que é em Cristo com essas gotinhas que o mundo oferece. Não troquem a cidade celestial com algumas moedinhas como Judas fez. Não troquem isso. Tudo que o mundo tem para oferecer é nada. É nada. E não vai preencher o vazio do seu coração. Então Cristo nos convida, nos convoca a buscar algo maior, pureza, santidade. Não permita, não permita que a alegria momentânea desse mundo te faça esquecer
que existe um mundo maior, um mundo melhor do que esse que nós vemos. É Cristo. Então, vou terminar dizendo o seguinte, Salmo 17, verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para todos que têm um coração limpo. Deus é bom com Israel e para aqueles que têm um coração limpo. E talvez você olhe para o seu coração e diz: eu tenho um coração muito imundo. Você não imagina o que eu penso. Você não imagina o que eu já fiz. Eu dou graças a Deus por não imaginar nem saber isso. Você não imagina o poder que é no sangue de Jesus. Você não imagina o poder que é na palavra de Jesus. Ainda que você tiver rios de mágoa, de orgulho, de soberba no seu coração, a palavra de Deus é como um oceano devastador que lava tudo no seu coração. Há água suficiente na palavra, em Cristo, há poder suficiente em Cristo para purificar o teu coração hoje, não depois, não quando você sair daqui e chegar em casa, mas eu falo agora. Acho que você tem os desejos malignos que habitam em você. Ele vai fazer isso agora pela fé. Então João propõe: quem pode tirar algo limpo do imundo? E João pergunta isso em João 14, 4, 15 e 14, vai dizer: quem pode fazer isso? Eu falo: Deus pode. Deus pode transformar o coração imundo em um coração puro. O Deus que transformou a água em vinho tem poder para transformar qualquer coração. Não falta poder em Deus para fazer isso. Eu convido você hoje, nesse momento, a pedir um coração novo para Deus. Faça a oração de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto. Assim como a abelha consegue sugar o néctar mais doce das flores mais amargas, Deus pode fazer isso no seu coração. Tirar toda a amargura do seu coração. Transformar o teu choro em alegria. Tirar o teu coração ruim e dar um coração novo pela fé. Eu convido você a orar nesse momento. Eu convido você a reclinar sua cabeça e pensar sobre esse coração que você tem. Não se cale nesse momento. Ore a Deus. Peça ao Senhor um coração limpo, um coração disposto a viver para Ele.